Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Igor Silva e hoje o nosso objetivo é dominar a retração de Fibonacci. Não vamos apenas traçar linhas, mas entender a lógica profunda por trás delas, o que nos dará uma vantagem real no mercado. Então esta aula é para você que já conhece a ferramenta, mas quer usá-la de forma mais técnica e consciente. Então, para começarmos, é essencial a gente ter clareza sobre o que é a retração de Fibonacci. Lembre-se, ela não é mágica, é uma ferramenta de probabilidade. Ela nos ajuda a identificar zonas onde o preço após um movimento forte tem uma alta chance de encontrar um ponto de suporte ou resistência antes de continuar a tendência. Os níveis principais que usamos, vamos a eles, são 23.6, 38.2, 50, 61.8 e 78.6. A partir de agora vamos entender de onde vêm esses números e por que eles são tão importantes. Pessoal, a base de tudo está na sequência de Fibonacci. É uma série de números onde cada um é a soma dos dois anteriores. A gente tem 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim por diante. O que é fascinante e fundamental para nós são as proporções que surgem dessa sequência. Conseguiram entender? Por exemplo, a divisão de um número pelo seu sucessor, como 8 por 13, se aproxima de 0,618. É exatamente daí que vem os níveis que usamos no mercado, nos conectando a um padrão matemático universal. Essas proporções nos levam ao coração do nosso estudo, a proporção áurea, ou Phi, P-H-I, Phi. Esse valor de 61,8% não é apenas um número, é um padrão que se manifesta, curiosamente, por toda a natureza. Desde a espiral de uma concha até a formação de galáxias. O mais intrigante é que, como seres humanos, olha que curioso, nossa percepção estética e comportamental é, de alguma forma, influenciada por essa proporção. A ciência ainda não sabe por quê? Mas no mercado, onde a psicologia humana é a força motriz, esses níveis atuam como pontos de atração para o preço, criando os pontos de virada que tanto buscamos. Ou seja, nós utilizamos a tendência como nossa amiga. E, claramente, esse recurso é um recurso de tendência. Ou seja, se eu tenho topos e fundos sequenciais, né, cada vez maiores, se eu tenho o oposto, né, descendentes, eu tenho uma tendência clara e através dessa tendência clara eu posso definir pontos de retomada através da finalização do pullback. Então, tendo a matemática como base, podemos focar na nossa principal ferramenta, que é a zona de ouro. Essa é a área entre 50% e 61%. Por que essa zona é tão poderosa? O 61,8%, gente, ele é a proporção áurea. É um ponto matematicamente relevante. O 50%, embora não seja um número da sequência, é uma retração psicológica chave, pois representa metade do movimento. E juntos, eles formam a área de maior probabilidade para o preço se consolidar e, em seguida, retomar a tendência principal. Esta é a nossa zona, tá, de atenção, onde nós buscamos os trades dentro desse setup da zona de ouro. 38%, 50% e 61%. Para facilitar, faz como eu fiz, trace um retângulo vermelho nessa região. Você vai marcar um ponto de fundo, um ponto de topo, traçou o retângulo em vermelho nessa região, entre 38 e 61, pegando 50 também, você tem um ponto de atenção. Ali você vai buscar padrões de candle, vai buscar figuras em timeframes menores, vai buscar estruturas, microestruturas que dê uma clareza acerca da retomada no movimento, ok? Então, se eu estou traçando uma retração de Fibonacci de alta, eu vou traçar da base para o topo, aqui no TradingView. Se eu estou traçando de baixa, é do topo para a base, ok? Sempre em direção à tendência aqui
no TradingView. Gente, então se a gente tem, ok, o entendimento, né, que ao usar a retração de Fibonacci, o que procuramos é uma reação clara, tá, dentro do preço, dentro da zona de ouro, uma retração saudável não é um mero toque, mas uma consolidação, uma demonstração de força contrária que se esgota nessa área. E quando o preço entra na zona e em seguida mostra sinais de reversão, temos uma alta probabilidade de que a retração esteja completa. Sem essa reação, o sinal é fraco e a operação pode ser arriscada. Então você precisa de sinais claros como esse. Olha aqui, eu tenho um SP500, um fundo, um topo, ele corrigiu, deu um candle de 5%, olha aqui, 5,93% na semana e retornou. Lógico que nós teríamos uma altíssima probabilidade, pela expressão do candle, na zona de ouro, de um retorno. Então esse setup é muito, muito poderoso. A gente teve no exemplo anterior o quê? Olha isso, uma cunha de baixa, o preço faz uma figura, olha que interessante, na zona de ouro, e ele rompe exatamente na saída da zona de ouro, dando para a gente um trade bem claro, bem sucinto, ok? Agora vamos observar esse caso aqui no Nasdaq, tá? A gente teve um fundo, um topo, time frame diferente, esse é 4 horas, ele desceu até 61,8, olha que interessante, na zona de ouro, entre 38 e 61, como falamos, e aí ele retornou à tendência. Então, nós podemos pegar aqui infinitos exemplos em índice de ações, em ações, em pares de moedas, criptomoedas, commodities, vários time frames, como eu estou usando aqui, ó, vários time frames. Eu usei o diário para o Bitcoin, o semanal para o SP500, gráfico de 4 horas para o Nasdaq, e você pode descer 5 minutos, 15 minutos, dá no mesmo, ok? Então, gente, uma técnica avançada para aumentar sua precisão, né, em identificar oportunidades na zona de ouro, tá? A utilização de múltiplos tempos gráficos, tá bom? Você deve usar um tempo gráfico maior, como o diário, tá? Para identificar a tendência e traçar sua retração de Fibonacci. Agora, esse caso aqui, a gente está no diário, beleza? Aí o que é que eu faço? Eu vou descer, mudar um tempo gráfico aqui, ó, para o tempo gráfico de 4 horas e ver a minha operação acontecer de maneira mais clara. Eu vi um pivô no 4 horas, um pivô de baixa, depois de um topo duplo. Olha que interessante. Então, muitas vezes, um sinal que aparenta ser fraco, né, um sinal pouco expressivo, quando você tem dúvida, você reduz o time frame. Vai para 4 horas ali. Vai para 4 horas ali, ó. Enxerga a tua posição, espera uma confirmação sólida, como é um topo duplo seguido de pivotamento de baixa. É bem sólido, né? E faz a tua operação, ok? Essa confluência de eventos é muito poderoso, tende a tornar a sua operação muito mais segura, tá bom? Então, gente, nenhum trader, tá, de sucesso opera sem uma gestão de risco sólida. A retração de Fibonacci, inclusive, é uma excelente ferramenta para isso, porque em um movimento de alta mesmo, como esse aqui, a lógica nos diz o quê? Para colocar o stop logo abaixo do nível de 61,8%, que inclusive nesse caso, né, curiosamente, é a mínima também do candle, mas mesmo se não fosse, é muito interessante você proteger abaixo, nesse caso, de 61,8%. Porque se o preço romper esse nível, o cenário de retração falha e a probabilidade de a tendência original, isso é muito importante ser observado, ter sido anulada é muito alta. Então esse é o ponto onde você deve sair da operação para proteger o seu capital, porque a sua tese já foi quebrada. Se a sua tese
eu quero pegar um movimento de retomada de alta e quebra aqui 61.8 e vai além, fecha o candle renovando a quebra, você tem que sair. Então, essa possibilidade de você utilizar uma ferramenta como proteção, nesse caso aqui, por estarmos em alta volatilidade, ele foi um pouco além, só que, olha que interessante, você não entra sem confirmação, não é? Então você entrou quando fechou o candle, porque é a confirmação. Você não tem como profetizar um acontecimento. Você só reage a eles. Isso é importante. Nós só reagimos ao acontecimento. Então, nesse caso aqui, a gente entrou onde? A gente entrou no fechamento desse candle. A gente colocou a mínima abaixo de 61%. E a gente tentou o quê? Setar essa operação no topo anterior. Porque a nossa referência, a nossa referência motriz é o topo anterior, quando se está no movimento altista. Você pode depois utilizar a extensão de Fibonacci, como eu vou explicar, mas o topo é a principal referência para a gente quando está numa posição como essa. Então, ok, não foi uma razão tão boa, mas foi uma razão positiva, tá ok. Então, o preço voltou abaixo de 61%? Não voltou abaixo de 61%. Então, mas antes ele voltou. Por isso mesmo que você não vai colocar, não vai pendurar a operação sem ter a confirmação, seja de uma estrutura, de uma microestrutura, de uma figura, de um padrão de candle, não importa. Você precisa, atenção a isso, precisa ter confirmação quando se utiliza a retração de Fibonacci e a zona de ouro. Não jogue uma operação fora, colocando uma ordem alheia de compra ou venda nesses pontos. Não é assim que funciona, ok? Então, nós temos, primeiro caso do Bitcoin, ele ficou entre 38% e 61%, 38,50% e 61%, na nossa zona de ouro, ok, tranquilo, deu essa cunha de baixa em tendência de alta, o preço retomou, você teve a sua compra setada. Vamos setar onde seria a compra? Nosso stop aqui. Poderíamos colocar inicialmente para o topo anterior como referência. Depois, utilizando, nas próximas aulas falaremos dela, a extensão de Fibonacci. Aí a gente pode fazer razões de risco-retorno bem maior. De 2, de 3 ou até mais. Tá bom? Mas tendo referência base para uma operação simples da zona de ouro é utilizar a referência do topo anterior ou utilizar a referência do fundo anterior. Depende da tendência que você tá. Então, entenderam? Eu tenho a minha entrada, a lógica da minha entrada foi essa cunha de baixa em tendência de alta na zona de ouro, rompendo para cima, beleza, eu tenho um gatilho. Eu tenho um gatilho, eu tenho um stop abaixo da zona de ouro, e eu tenho o alvo que é o topo anterior nesse caso. Vamos a outro exemplo. Nasdaq. Eu tenho na zona de ouro o meu gatilho. O meu gatilho é o quê? Seria, nesse caso, a consumação total do ciclo de baixa anterior, que é esse cara aqui. Se consumir esse cara todo, eu tenho interesse em estar comprado. E a minha referência vai ser o topo anterior, 4/1. Então aqui está a minha entrada, o quê? Na consumação total do candle de baixa, na zona de ouro. Ou seja, na consumação dele. Eu posso deixar aqui, ó, alguns pontinhos acima desse candle. Do último candle válido, do último candle relevante, do candle de exaustão. Ele tem que ser forte, ele tem que não ter pavio. E eu sei que se ele for consumido, eu vou ter a reversão, que neste caso é a retomada para o movimento principal que é de alta, através da reatividade do preço à zona de ouro, entre 38% e 61%. Então, nesse caso, a razão risco-retorno é 4/1. A cada $1 que você arriscou, você ganhou $4.
Conseguiu entender? Então, a nossa zona de ouro é a área entre 38%, 50% e 61%. O 50%, ele entra, mas é apenas uma retração psicológica chave. O 38% e o 61% é a base matemática. E a zona de ouro, o que seria ela? É o ponto com maior probabilidade de reversão. Tá bom? Nesse caso mesmo do petróleo. Olha que interessante, gráfico diário. Se nós temos o preço em uma clara tendência de baixa, que dura muitos dias, como nesse caso, e ele tem um retorno efetivo, esse retorno ele coincide não como uma zona de preço tão importante quanto a zona de ouro, entre 31 e 61, mas olha o passado, uma zona de controle também, uma zona que teve muita disputa. Olha aqui, essa zona de price action. Não houve muita disputa aqui nessa região no passado? Houve. Então você soma o peso desta confluência, reduz o time frame. Tira sua dúvida, reduzindo o time frame. E por que é necessário, nesse caso, reduzir o time frame? É necessário porque a reação foi muito michuruca, né? Foi muito xoxa. A reação dos vendidos. Foi um candle que mostrou, olha, por isso que falo, né? Quando a reação é fraca, é um sinal de alerta. Conseguiu ver aqui? E aí, quando eu tenho um sinal de alerta, eu preciso praticamente de forma obrigatória que descer o time frame. E aí, gente, olha que bacana isso aqui. Aí a gente vê exatamente o topo duplo seguido de pivotamento. Topo duplo seguido de pivotamento. Então, se a gente posicionou aqui para evitar a violinada, se a gente seguiu até o momento que ele deu esse engolfo aqui, a gente deu 4, razão de 4 para 1. Olha que interessante. Se você foi até o fundo anterior, deu 1,5, ok? Mas se você continuou seguindo até ele dar um sinal contrário, você foi bem mais longe. Então essa é a lógica poderosa. Lembrando sempre, tendência de alta, base para o topo, a retração. Tendência de baixa, topo para base, a retração. E olha esse caso aqui. Vamos lá, o processo completo. Tá? Vamos consolidar tudo em um processo de 5 passos. Primeiro, a gente tem que identificar o movimento de impulso. Qual é o movimento de impulso? É de alta. Segundo, você vai traçar a retração de baixa para alta, ou seja, de fundo para topo, para encontrar a zona de ouro. Ok, eu setei de baixa para alta, de mínima para máxima daquele momento, daquele ciclo, identifiquei a zona de ouro entre 38% e 61%. Agora eu vou observar a reação do preço nessa área. Quarto, identifique o seu sinal de alerta. Ele simplesmente começa a tatuar aqui uma fraqueza. E a finalização do pullback. Olha o tamanho do pavio. Então eu tenho um pavio grande aqui. E gradativamente eu tenho a entrada de volume comprador dando gatilho da minha operação. Tanto na consumação desse último ciclo relevante para os vendidos, mas que ao mesmo tempo demonstra a total perda, né, de momento por conta desse pavio inferior. E aí a gente tem a inversão. Dá 3 para 1 aqui. Ah, eu vou proteger abaixo de 61% para evitar violinada. Ok, sem problema. A entrada consumindo o topo do candle anterior, mais importante, né? O último candle importante para os vendidos e para os comprados agora, exatamente porque ele representa a reação, né? Já que nós tivemos um pavio inferior muito grande. E aí a gente tem a nossa entrada, né?
buscando o quê? O topo anterior. A forma simples. Depois, nas próximas aulas, quando a gente estudar extensão, aí sim você vai poder ir além do topo, além do fundo e buscar os níveis, outros níveis que são os níveis de extensão. Como, né, 161, tá? Ponto 8, mas aí é outra história, tá bom? Em resumo, a retração de Fibonacci, gente, ela é uma ferramenta que é baseada em matemática, por isso nos ajuda a prever pontos de virada com alta probabilidade, tá? E a zona de ouro é a nossa principal área de interesse. Então, quando você traça Fibo, você pode utilizar as outras regiões como 20, 23, 78, né? Como regiões intermediárias ali de suporte e resistência. Se quiser até utilizá-las para o cruzamento com zonas de price action e etc, ok? É válido também, mas nós temos que ter o entendimento que esse setup que eu estou passando para vocês é o setup da zona de ouro. E esse é o setup mais fácil, repito, esse é o setup mais fácil para você utilizar a retração de Fibonacci de uma forma clara, ok? Então nós tivemos em todas as oportunidades, ó, ponto de entrada, stop alvo claro, ponto de entrada, stop alvo claro, aqui também, no Nasdaq também, SP500 também, no Bitcoin também, no petróleo também, no SDCAD também e agora no euro com o iene. Então, gente, é fundamental essa ferramenta, tá? Além de ajudar a gente a evitar as violinadas, colocando o stop de uma forma lógica, né? Ali, sendo protegido pela barreira natural e psicológica, além de matemática, de 61,8%. Uma forma lógica de posicionar o stop. Então, com esse conhecimento, você está, né, bem. Então, estamos chegando ao final da nossa aula. Vamos finalizar com a repetição aqui do processo completo, né? Primeiro, você identifica o movimento. É muito importante traçar qual é a tendência, tá? Tendência de alta. Então, eu vou marcar um fundo, vou marcar um topo. Eu vou pegar a retração de Fibonacci e vou marcar, tá? Vou posicionar. Como é uma tendência de alta, eu vou posicionar da mínima para a máxima. Aí eu vou ter claramente a minha zona de ouro entre 38%, 50% e 61%. Traça um retângulo vermelho ao redor dessa área e espera o preço reagir. Se o preço romper 61%, tá? E renovar para baixo, esquece que a chance de uma reversão total, que é perder o fundo, é grande. Então espera o preço dizer, vamos aproximar aqui para ver, espera o preço dizer o que ele vai fazer. Ele tem que chegar nessa região, ele tem que deixar um sinal claro de que ele quer voltar. Olha o tamanho desse pavio. Então aqui eu tenho um sinal claro que ele quer voltar. Depois disso, eu posiciono, neste caso, na máxima do candle mais importante para o momento, com o stop fora da zona de ouro, pouquinho fora da zona de ouro, para quê? Evitar a violinada. Todo trader reclama, todo mundo. Ah, tomei violinada hoje, eu conseguiria X se não tivesse tomado violinada. É normal, acontece com todo mundo. E essa é uma ferramenta, é uma técnica para tentar evitar esse tipo de violinada, que é proteger uma zona lógica, uma zona matemática. Colocar o stop onde o institucional, sim, ele e seus robôs colocam, que é geralmente fora das zonas de ouro. Então, a partir desse momento que a gente tem condicionado nossa entrada, nosso stop e o alvo da forma mais intuitiva, que é olhar para o lado e ver qual o topo anterior. Pronto, essa é a minha referência. Essa é a minha referência. Como falei, existem outras formas de utilizar uma saída com Fibonacci, mas é mais avançado.
O simples funciona e bem. Como você observou aqui, eu vou setar a minha entrada e eu vou simplesmente posicionar o meu alvo, vou deixar lá e tudo certo. E olha que interessante, uma boa razão de retorno. Então, eu espero, né, de coração que este vídeo tenha enriquecido o seu trading. Se você gostou, curta o vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas aulas e também deixem suas dúvidas nos comentários, tá? Lembre-se, o sucesso no mercado, ele é uma jornada de disciplina, aprendizado, tá? É um conjunto de práticas que vai te levar ao sucesso. Ter uma técnica bem apurada e competente, aliada com um bom gerenciamento, uma boa gestão e uma disciplina rígida, vai te colocar na frente e você vai conseguir realizar os seus objetivos com o trading. Até a próxima e boa sorte. Que você tenha excelentes operações.